que é aquela parada, né? Tipo, a terceira geração de filhos depois do blip do Thanos não saberá que houve um blip. Então chega uma galera que eu coloco a mentalidade que eu quiser, sacou? Então uma mudança muito drástica, o digital tem disso. Por isso que eu falo o tempo todo nas minhas redes sociais. O meu vendedor, ele é passageiro na minha empresa. Eu não quero um cara pra ficar comigo 5 anos. Eu quero um cara que vai ficar 1 ano e vai sair de lá e vai empreender. Fala galera, José Lucas aqui, CEO da Disrupt. E não, esse não é um simples podcast. Esse aqui é um bate-papo para contar histórias de pessoas que são de fato disruptivas, fora da curva e que quebram padrão no mercado que eles estão inseridos. E aqui, nosso primeiro episódio com Rodrigo Vicenzi, que para mim, uma das referências em criação de conteúdo, em marketing e com certeza em quebra de padrão. O cara é polêmico. Aí você jogou lá pra cima agora, né? Agora eu vou ter que cumprir. Vamos, vai dar certo. Bom demais, irmão. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Sempre uma honra estar acompanhando a trajetória da Disrupt aí. Um negócio que, pô, você criou de uma oportunidade e tá sendo disruptivo no mercado aí. Então, parabéns aí pelo projeto. Então aí, vamos trocar essa ideia. Vamos que vamos. Bora. Cara, é o seguinte, de forma resumida, se você pudesse explicar para as pessoas que não sabem o que você faz, o que exatamente você faz, qual é o teu core business na internet? Maravilha. Hoje, né? Porque, hoje. Se você tá aí na internet, irmão, o que você faz hoje, provavelmente não é o que você vai estar fazendo ano que vem, né? Se você não se evolui, não se adapta ali. Eu já tomei hate pra caramba, né? Das vezes que eu falei, cara, para com o negócio de agência de tráfego, porque eu tive agência de tráfego, mas eu sou o maior assassino da minha própria empresa. A verdade é essa. Então, hoje o que eu faço eu ajudo empreendedores a criarem marcas pessoais fortes que trazem negócio para os negócios deles todos os dias, de maneira simples e barata. Tipo, o cara consegue produzir conteúdo sem precisar ter nem câmera direito, sabe? O celular, inclusive, esses dias eu deixei meu celular cair, ele quebrou, e eu tô mantendo ele quebrado justamente para usar isso como branding. É a sua promessa e isso. Exatamente, para ser simples mesmo, um conteúdo simples. Quem me segue lá sabe mais ou menos como é que é. Mas eu comecei no digital como o que hoje seria um gestor de tráfego, só que em 2015. Então não tinha nome. Eu me posicionava como consultor de marketing digital. Mas eu era, tipo, que era um gestor de tráfego, saca? Basicamente. Entendi. Aí tive SaaS, tive agência, tive empresa de mentoria, vendi muito curso, fiz um monte de coisa, assim. A maioria das áreas do digital eu passei. Acho que eu só não passei pelo drop e pelo afiliado, porque geralmente afiliado é meio que o início e eu já comecei direto da prestação de serviço. É isso, é o resumão. Não, boa demais. A maioria das pessoas realmente começa, eu comecei como afiliado, mas da hora, já fora da curva, você já quebrou o padrão ali. Dentro dessa sua trajetória, o que você acha que foi o que mais te travou? Seus maiores desafios pra você conseguir furar a bolha e chegar onde você chegou? Velho, comparação. Comparação foi o que mais me travou. Toda hora, eu olho pra trás, por exemplo, na minha trajetória, assim, 2017, 18, 19, 20, eu sempre tinha uma referência que eu seguia. Eu lembro até que em 2020, tipo, minha esposa falava assim, para de imitar o Ryan. Porque eu ia fazer conteúdo e, tipo, sem querer, eu meio que imitava. Acabava fazendo igual o Ryan. Exato. Ela falou que, cara, você puxa o stories, você até muda a voz, saca? Então, por conta de comparação, isso me travou muito, eu demorei muito pra, tipo assim, ter um crescimento mais explosivo, tanto financeiro quanto de audiência. Até eu entender, tipo, o meu jeito de falar, a minha comunicação. Porque a gente fica se distraindo, velho. Quando a gente não tá trabalhando lá, travado no operacional, a gente tá consumindo conteúdo. Aí a gente tá se distraindo. Então a distração, ela foi uma parada que conseguiu me tirar do eixo, me fazer ficar me comparando com os outros, e isso retardou muito o meu crescimento durante muito tempo. Você acha que foi, tipo assim, pelo medo das pessoas não gostarem de quem o Rodrigo é e a forma que o Rodrigo fala? Porque quando eu comecei no digital, por pelo menos 3 anos eu não falava da forma que eu falo hoje, eu não me expressava, porque eu tinha medo de falar o que eu achava e as pessoas não curtirem, e eu falar, não, eu vou ser cancelado, eu vou... Porque a gente se odeia, a verdade é essa, né, velho? Eu falo pra galera, mano, nunca grava conteúdo com a câmera frontal. Não grava, velho, porque você vai olhar, a gente é feio, gente, a gente é feio. Então você vai olhar na câmera ali, você vai ficar assim, nossa, vai ficando mais feio. Aí sabe quando você não tá gostando do que você tá vendo? Aí você vai fazendo assim com a sobrancelha, aí você vai levantando o ombro, isso é posição de ataque, só afasta a pessoa, bota a pessoa pra correr. Então isso tudo são coisinhas que você faz porque você tá se vendo. Vira a câmera pra você gravar, já muda muita coisa. Né? Então uma das coisas que me ajudou bastante foi justamente essa parar de me comparar e falar, foda-se. Por exemplo, esses dias teve um cara que comentou no meu Instagram assim, gostava mais quando você fazia conteúdo de marketing, ensinando marketing, porque eu fiz um conteúdo lá que eu falei que a mulher tem que pedir Pix pro marido sim, o marido é obrigado a dar Pix, e o homem que dá só o Pix que a mulher pediu, né, tá errado. O cara tem que pagar, passar pelo menos o dobro. E o cara, gostava mais quando você fazia conteúdo de marketing. Eu respondi pra ele, falei assim, então cadê seus comentários lá nos meus vídeos de marketing? Tipo, o cara só foi comentar nesse vídeo, porque foi o vídeo onde eu fui falar da minha opinião, de coisa que eu acredito, que é contra-intuitiva pra muita gente, porque o conteúdo bom de verdade é aquele que, o que você fala no off, que
Você brinca com seus amigos, você fala assim, velho, se eu falo isso aqui, eu vou ser cancelado. Esse é o ouro do seu conteúdo. É isso que você tinha que estar falando na internet, entendeu? Porque a tua opinião é você de verdade. Você de verdade, vai ter um monte de gente que vai desagradar, voltando no que você perguntou, e isso é bom, porque isso cria um muro. Porque vai ter gente que vai se desagradar e vai ter gente que vai falar assim, caralho, eu sempre pensei isso e nunca falei, né? Então deixa eu seguir esse meu líder aqui agora. E aí que você traz um seguidor muito qualificado. Eu acho isso da hora porque eu voltei a gerar conteúdo no Instagram, assim, falando o que eu queria falar e nem aí pra ninguém. Exato. Porque foi na fase que eu já tava no tráfego direto, não precisava aparecer, então eu falei, quer saber, já que eu não preciso aparecer, eu vou falar o que eu acho. Foi quando eu parei de agradar as pessoas e furei a bolha. Começou a viralizar porque ninguém falava o que eu falava. Hoje em dia tem as pessoas que replicam o que eu falo, mas replica não tem... nada, o cara imita. Tem uma galera que te imita. Mas não tem a identidade dele ali. Às vezes ele tá falando que ele viu dando certo pra mim, mas não necessariamente que vai dar certo pra ele. Teve um dia que o cara me abordou no direct falando não sei o que de rodar forte. Aí eu falei, mano, esse cara tá imitando o Zé, mano. Isso aqui, a galera começou a pegar isso daí, sabe? É isso, meu povo imita, cara. Isso daí, inclusive, é um termômetro para as coisas darem certo. Pra você saber que você tá no caminho certo, entendeu? Quando eu comecei a fazer um conteúdo, e eu puxo um gancho nisso que você falou, que é o seguinte, eu trabalho com tráfego direto, então eu não preciso aparecer. Galera, você que tá assistindo isso daqui, tem que botar a cara. Você precisa aparecer, porque a única forma de você se diferenciar é aparecendo. Mano, gateway, vão surgir um monte. E aí quem tem mais grana pro dev, o dev mais rápido, vai sair na frente. Como que você se diferencia sem depender disso? Com conteúdo. A pessoa vem pela marca, pelo José, porque conheceu você e vai pra Disrupt. Sim. E aí aquilo ali vira um efeito viral diferente. Então, você quer criar diferenciação de marca, você tem que criar marca. Essa é a parada, entendeu? Por que você consegue, tanta gente tenta lançar gateway e não consegue alcançar você e você teve um crescimento estrondoso? Porque você tinha marca, velho. Quem tem marca, quem cresce como influenciador, vende qualquer coisa. Sacou? Então essa é a visão do por que você tem que botar a cara, bote a cara. Sem sombra de dúvida. A galera do tráfego direto geralmente quer se esconder. Tem muito cliente nosso que o cara não quer, em hipótese alguma aparecer, alguns têm Instagram ou não tem nenhuma foto no Instagram ali, ou quando tem, é uma foto que o cara só posta os lugares que ele tá, nunca aparece. Só que é o que eu falo todas as vezes que eu posso gerar conteúdo para as pessoas, contando a minha trajetória. Então, beleza, eu fiz muito caixa com o tráfego direto. Só que o dinheiro que você ganha, você não é blindado de perder ele. Você pode ter problema, você pode perder, que foi o que aconteceu E é um business de muito reinvestimento também, né? Então você tá sempre fazendo ali capital de giro o tempo todo. O tempo todo. Quando eu tava escalando o infoproduto meu, né, que era com a minha cara e tal, mas a lógica era muito parecida. Eu também, reinvestia tudo, mano. Se eu, botava 50, eu voltava 100, no outro mês eu voltava 100. E eu ia vivendo de rotativo de cartão, saca? Enquanto eu escalava o negócio. É isso. Só que hoje eu entendi que quando você cria uma marca pessoal, quando você cria uma imagem forte, aquilo ali nunca vai se perder. Você vai ser sempre o Rodrigo Vicenzi. Você vai ter sempre a autoridade que você tem. Independente se você tá rodando muito dinheiro em tráfego ou não, você vai ter sempre a sua imagem para você lançar o que você quiser na sua vida. O dono da audiência, ele vende o que ele quiser. E digo mais, eu nunca vi a Globo fazendo anúncio dizendo que ela vende propaganda. A maior parte das marcas pessoais fortes, elas não precisam nem fazer pitch. A pessoa pede para comprar. Por quê? Porque ela é uma marca forte e ela mostra e ela é inspiracional. A pessoa fala, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. O exemplo mais básico do mundo aí, você tá assistindo isso aqui, você quer vender pra pobre, ostenta. Não tem erro. Você vai vender pra muito pobre. Porque o pobre, a inspiração dele é só dinheiro. Então, se você, tá o carrão ali, tá a mansão, tá a férias, tá não sei o que e tal, independente de ser alugado ou não é de entrar nesse mérito, você vai atrair aquela pessoa. Só que existem outras formas de você fazer o mesmo movimento com um cliente rico, ou com um cliente empresário, ou com um cliente casado, que é uma estratégia que eu faço. Eu falo que eu faço marketing para a esposa do meu cliente. Então, pelo menos 1 em cada 3 posts que eu faço é para a esposa do meu cliente mandar para ele. E aí vira e mexe, tem os caras que chegam na reunião de vendas lá e falam assim, não precisa nem preocupar de eu ter que sair para falar com a esposa, porque foi ela que me cadastrou aqui. Caramba! Isso acontece hoje já. Eu vou falar na palestra ali daqui a pouco sobre como que eu faço isso, mas é você ser intencional. Porque a galera no digital é todo mundo a cópia da cópia da cópia da cópia. Então, é um que copia o outro, copia o outro, copia o outro. Quando você vai ver... Exatamente. Todo mundo tá no mesmo playbook. O cara acha que, pra vender eu tenho que ter o Rolex, pra vender eu tenho que ter a Porsche, pra vender eu tenho que ter não sei o quê. E aí fica todo mundo meio que imitando aquela fórmula padrão. Só que aquela fórmula padrão tá todo mundo falando com o povão. E óbvio, quem vender pro povão vai ganhar muita grana, tem muito dinheiro no povão. Então, Virgínia, produto aí, ticket bad, 200, 300 conto. É isso aí, mano, tá vendendo pro povão. Agora, você quer vender um negócio maior, você quer ter um SaaS, você quer ter equity, essas coisas, você não tem que mirar só no povão. Aí você tem que ir pra um outro lado de comunicação, sacou? Até a nossa estratégia na Disrupt, ela mudou.
do começo da Disrupt para agora. Porque no começo da Disrupt eu era inexperiente no mercado de plataformas de pagamentos. Então eu tinha só base teórica, só estudei, mas não estava fazendo há anos o que a gente faz hoje. Então a gente achava que deveria se comunicar de uma forma com uma determinada pessoa, e depois eu peguei e parei para pensar, peraí, eu tô atraindo pessoas que não são as que eu quero pro longo prazo da empresa. Então já vamos começar... Muita sardinha. Então vamos começar a parar de comunicar com essas pessoas, por mais que a gente perca agora, mas vamos alinhar a comunicação para as pessoas que a gente realmente quer, para atrair as pessoas que a gente realmente quer. E é aquilo que você falou, você cria um muro. Sim. As pessoas param de se conectar, só que você percebe que vem chegando outras pessoas se conectando, que é a pessoa que você realmente quer. Exatamente. Então, o que a gente fez há um tempo na Disrupt foi uma tabela de definição de ICP, o cliente ideal. Quem que eu quero ter como cliente. E literalmente, eu virei para os SDRs, gerentes de conta, e na última coluna da tabela era o cara que era anti-ICP. É o cara que eu não quero ter como cliente. E aí eles... como ganham comissão, como eles querem ganhar mais, eles falam, então quer dizer que esse cara aqui eu não posso aceitar se ele quiser vender. Eu falei, exatamente isso, quero dizer pra você. Ah, mas aí a gente vai perder. Eu falei, não, você acha que tá perdendo, mas na verdade você tá ganhando, porque você vai perder um cara que você não quer ter, um cara que o teu vendedor, ele ganha na carteira? Ele ganha na carteira. Na carteira, entendi. Justamente. Então ele vai perceber isso, né? Porque muitas vezes o cara, eu não sei, eu sou de fora do teu mercado, mas às vezes o cara que ele vai rodar várias plataformas ao mesmo tempo e ele não é fiel com nenhuma. Justo. É um tipo de cliente anti-ICP. Então o meu SDR, antes dele mandar mensagem, um dos filtros que ele faz é quantas placas de faturamento esse cara tem? E das placas de faturamento, quantas são de plataforma diferente? Então, o máximo de placas de plataforma diferente que ele pode perceber no perfil são 3. Se tem mais de 3, tá errado. Provavelmente o cara fica pingando de ferramenta em ferramenta. E outra, ele tem pelo menos alguma de 1 milhão em alguma? Porque o que a gente mais vê é o quê? O cara que tem placa de 10 mil de 20 plataformas diferentes. Sim. E no máximo 100 mil ele chega ali, faz 10 mil e quer pegar outra plataforma. Saquei, cara, isso é uma visão massa, porque hoje, assim, a forma até como eu enxergo isso, né? Existem 3 tipos de compradores no digital. Existe aquele que é o cliente AAA, que é o que você quer, que é o cara que, por exemplo, roda 1 milhão, vai conversar com você pra rodar 10 milhões por ano com você. 10, 20, 30 milhões por ano. Esse é um cara mais inspiracional. Esse é o cara que às vezes ele nem clica em anúncio. Esse cara, na verdade, ele acha até queimação clicar em anúncio. Quando ele comenta numa isca sua de ManyChat, ele usa o perfil fake, esse cara. Eu tô ligado. Vocês acham que eu não sei? Eu sei, eu conheço vocês. Eu já. Você vai lá, abre o seu perfilzinho. Eu já usei o perfil seu do ManyChat. Pronto. Todo mundo faz isso. Isso é normal. O cliente AAA, ele não quer ser vendido. Ele quer ir pelo inspiracional, que é o que eu falo. Se você chega no perfil do Instagram e aquele perfil deixa claro o que ele vende, ele não é um perfil, ele é um catálogo de produto. E se o cara não quer comprar naquela hora, por que ele vai te seguir? Então a estratégia de venda quando você vai usar uma marca pessoal é fazer primeiro a pessoa comprar para depois ela pagar. Você entendeu? A transação financeira é só a última etapa. Então eu pego esse cliente inspiracional. Só que tem outros 2 tipos de cliente que são a maioria do bolo. Que é o cliente que ele aspira a ser o inspiracional. Tipo, ele quer ser o AAA, mas ele não dá conta. Ele é aquele cara que ele cadastra, que ele faz barulho, que ele se empolga. É o cara que faz uma sessão estratégica, tira foto da sessão estratégica, mas ele não compra. Ele é o cara que fica ali com você. Ele quer ser aquele primeiro cliente, ele quer estar naqueles ambientes, mas ele não tem dinheiro, ele não tem a visão para poder estar ali. E o cara que o tráfego atinge é esse cara. Quando você faz tráfego, você atinge esse cara. Quando você faz muito marketing de venda, quero vender porque você, o marketing do você. Né? Hoje eu faço o marketing do eu compartilho o que eu faço, o que funciona pra mim, onde eu vou, e isso é um marketing que funciona pra mim, hoje pro cliente que eu quero. E tem um cliente do meio, que é esse cliente que quando você faz o marketing do você vai vender mais, é o marketing da promessa, né? E tem um povão, que é o povão, ele compra qualquer coisa se você mostrar que você é rico, ponto. E aí tem esse outro tipo de cliente que é o cliente invejacional, que ele vai comprar de você porque ele tem inveja e quer ser você um dia. Então você consegue trabalhar essas 3 fatias de público de maneira diferente. E aquela pessoa que é a pessoa que não quer colocar a cara, que ela quer vender só com tráfego, ela não consegue acessar o AAA. E ela tem muita dificuldade porque o do meio dá no show. Esse do meio, ele dá no show, ele clica no teu checkout, ele testa teu funil, ele cadastra lá com tipo joãozinhoboleteiro@hotmail.com só pra ver como é que é a tua recuperação de Pix, saca? Ele quer ver, ele quer espionar, então ele não é o cliente, sacou? Então eu tenho essa visão de que o marketing pra esse cara, o marketing sem tráfego é o que atrai esse cliente inspiracional, o cliente AAA, que é o que eu tenho feito muito ultimamente. E vamos supor, dentro da sua empresa, como gestor, como que você faz pra alinhar essa comunicação com as pessoas, pra convencer as pessoas
de que vocês vão perder parte do público, mas que vocês estão mirando naquilo ali. Então, por exemplo, para você inspirar seus vendedores a pensar como você. Como que você lida com a sua equipe, por exemplo, para sua comunicação com eles? Cara, eu dei muito murro em ponta de faca até aprender isso daí, tá? Mas o único jeito é demitindo todo mundo, trocando time. Eu tive muito problema com fazer o meu time mudar a mentalidade igual eu mudo. Igual eu falei no começo, eu sou o maior assassino da minha própria empresa. Eu começo a antecipar fins de tendência. Eu nunca antecipei uma tendência, mas eu antecipei todos os fins. Então eu observei que eu falei assim, cara, ninguém mais quer comprar mentoria de quem vende mentoria. Isso é verdade, qualquer pessoa que está assistindo vai me confirmar isso. A pessoa, ela não vou comprar do cara que vive de mentoria. Eu falei, cara, então peraí, eu não posso parecer o cara que vive de mentoria, eu tenho que mudar meu posicionamento. E aí eu mudei, o público expandiu, começou a vir um público diferente, só que os meus vendedores não acompanharam. Então, cara, naturalmente a galera foi... Alguns foram saindo, outros foram desligados e chegou um novo time. Que é aquela parada, né? Tipo, a terceira geração de filhos depois do blip do Thanos não saberá que houve um blip. Então chega uma galera que eu coloco a mentalidade que eu quiser, sacou? Então uma mudança muito drástica, o digital tem disso. Por isso que eu falo o tempo todo nas minhas redes sociais. O meu vendedor, ele é passageiro na minha empresa. Eu não quero um cara pra ficar comigo 5 anos. Eu quero um cara que vai ficar 1 ano e vai sair de lá e vai empreender. Eu converto ele de vendedor para cliente. Eu já fiz isso com vários, inclusive, né? Quando eu falo, chega no mês da rescisão do cara, os 30 dias de aviso, digamos assim, geralmente o cara já tá meio desanimado, ele não vai trabalhar tão bem. Eu falo, bate a meta desse mês que eu converto sua comissão em você vira meu cliente. E eu vou te dar uma consultoria. Por quê? Porque eu quero que o cara saia. Vai embora, mano. Eu preciso de uma pessoa com a cabeça fresca porque a empresa já mudou. Então, não dá. É muito difícil você mudar e pode até dar certo, mas eu nunca dei conta. Só trocar muita energia, gasta. É muita energia. É muito mais fácil você limpar, coloca um time ou monta um squad separado. Quem é home office tem essa vantagem, né? Então, existem vantagens do presencial e do home office. Eu tô presencial. Se eu, tiro 2 vendedores e coloco 2 no lugar, mas ainda tem 3 outros lá, a maioria vai poluir, né? Então, tem que fazer essa troca, sacou? Eu já percebi que é muita energia gasta, às vezes, pra você tentar convencer uma pessoa. Então, pra você tentar mudar a mentalidade dela. Então, dentro da Disrupt, a gente tenta criar uma cultura muito forte em vários aspectos diferentes. Então, é uma galera muito workaholic. E um dos valores da Disrupt é skin the game. Ganhamos juntos, perdemos juntos. Então, se a gente tá precisando se ferrar ali, cara, vai ter que se ferrar todo mundo junto. Nessa última semana, vieram programadores de outros estados, os caras ficaram trabalhando até 2, 3, 4, teve dia que foi 5 horas da manhã. Eu não sei programar uma linha de código. Eu tava lá com os caras, junto com eles, até eles terminarem e entregarem o projeto. Exato. E assim como eu tava lá, os outros 2 gerentes de conta também estavam lá. Por quê? Porque se vai se ferrar todo mundo junto. Porque quando ganhar, vai ganhar todo mundo junto. Isso é massa. Quando eu percebo que algumas pessoas não estão dispostas a seguir essa linha de cultura, já nos primeiros traços hoje eu já decido não gastar energia. Boa. Então a gente contratou uma pessoa recentemente que logo no primeiro mês dela eu já percebi que ela não estava disposta a viver aquilo ali, viver aquela parada. E é melhor pra pessoa, velho. E é melhor pra pessoa você demitir ela. Às vezes a gente fica segurando o funcionário dos outros, saca? O cara tinha que estar em outra empresa, entendeu? Então, às vezes outra empresa. Às vezes ela tem o perfil de uma outra empresa. Às vezes não. Toda panela tem sua tampa. Em algum lugar ela vai dar certo. Aqui não deu. Na Disrupt eu não queria. E faz parte, cara. Turnover é tipo, o turnover alto. Cara, você tá no digital. O digital não segue as regras do físico. O turnover é alto, sim. E tá tudo bem. Tipo, nossa, eu queria um vendedor que ficasse comigo durante 4 anos. Não, mano. O cara vai ficar 6 meses, 8 meses no máximo. Sabe? Cara, eu nunca tive ninguém que ficou em nenhuma das operações que eu tive no digital mais de 3 anos. Ou o cara sai pra empreender ou ele é expelido do digital. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou ele olha tanto aquele ecossistema de empreendedorismo, aquela mentalidade de empreendedorismo digital, que ele fala, eu vou fazer o meu. E aí, às vezes, o cara sai. Eu já tive várias pessoas que saíram de funcionário para cliente e de funcionário para sócio também, de abrir operações ali em paralelo. Ou o cara, simplesmente, ele surta com a instabilidade. Porque ao mesmo tempo que quando você ganha junto, ganha muito, quando você perde, o tomo é feio, mano. O tomo é feio. Eu já tive vendedor, tipo assim, que o mesmo cara ganhar 3 mil no mês e ganhar 20 pau no outro, e depois ganhar 5 mil no outro. Isso já aconteceu. E aí, qual que é essa parada? O cara que tem a cabeça CLT ali, ele não dá conta. Ele não vai dar conta. Ele endoida. Agora, assim, pra gente encerrar, eu queria que você fosse cirúrgico sniper. Assim, sem amaciar o lombo de ninguém. Qual seria, assim, alguma dica que você daria pra alguém? Largar de ser bunda mole mesmo, largar de ser macio. Largar de ser macio. Largar de ser macio. E executar e fazer o que precisa ser feito. Qual seria essa dica que você daria pra alguém que tá assistindo aí agora? Aí aquela pessoa que fala, eu sinto que eu tô travado, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. O que
que você falaria pra essa pessoa? Vira homem, né? Arruma dívida, faz um filho, sei lá, compra o carro que você quer comprar sem ter dinheiro, né? Pra que você tenha essa motivação. Mas, cara, eu falo pra galera, eu tive todo tipo de negócio no digital. Eu tive agência, faturei milhões com agência, não fiquei rico com agência. Eu tive empresa de mentoria, faturei milhões, não fiquei rico com mentoria. Eu faturei milhões com curso, não fiquei rico com curso. Eu tive startup de milhões, vendi por milhões, não fiquei rico com isso. O que me deixou rico foi produzir conteúdo. Porque, mano, você pegar lá, tem conteúdo meu no LinkedIn de 2016, tem conteúdo meu de blog de 2015, tem eu do YouTube de 2017 e eu do Instagram de 2018. Então eu venho em todas as plataformas produzindo conteúdo com consistência desde então. E hoje, cara, assim, qualquer coisa que eu fizer um pitch eu vendo, saca? Então eu consigo ter esse benefício do tipo, você quer nunca mais voltar a ser pobre na sua vida? Constrói uma marca pessoal. É isso. Boa. Eu vejo muito isso no meu direct. Hoje eu parei de vender produto com a minha imagem, eu parei, não que eu não vá vender mais, não digo que eu não vou vender mais, o povo mas pede. Absolutamente todos os dias alguém chega pedindo alguma coisa pra comprar. E é o que eu acabo falando, minha energia hoje tá gasta, tá sendo depositada na Disrupt, no crescimento dela, em lançar coisa nova pra Disrupt, mas eu falo pra minha equipe, eu falo, ó, se por algum acaso, algum dia eu quisesse vender alguma coisa, aquele, se eu quisesse. Se eu quisesse. Se eu quisesse. Não, mas sabe o que você poderia fazer? Vou te dar uma ideia aqui. Você acha um cara que consegue entregar essa mentoria. E aí, dá o direct na mão dele e fala pra ele, vende, tipo assim, fala, cara, o meu processo de mentoria é com o meu sócio, aquele que roda as minhas ofertas hoje. Aí, tipo, só que não é você, ele vai ficar logado no seu Instagram. Ele que vai pegar esses clientes, ele faz a call, ele faz a venda e ele tem um percentual. Sabe? Que, tipo assim, você não coloca um centavo de energia naquilo ali. Você conversa com ele uma vez por semana, pra você passar pra ele o que ele tem que passar pra galera. Sacou? É uma forma, você coloca uma pessoa ali pra dentro, sacou? Aí tem um terminho de responsabilidade pro cara que vai estar logado no teu Instagram, eu te passo o que eu uso. Eu tenho um terminho porque todos os meus vendedores hoje, eles estão logados no meu Instagram, pra poder vender. Então, tipo assim, o cara tá logado no meu Instagram, tem um risco ali. Então todo mundo assina um termo de responsabilidade e tal, não sei o quê. Mas isso aí pode ser uma boa. Daí você, tipo, pega esse dinheiro da mesa sem gastar a sua energia. Porque se a gente for pegar todo o dinheiro que a gente tiver na mesa, velho, a gente vai se perder no tempo de pegar dinheiro da mesa e não vai pegar o dinheiro certo. Nem todo o dinheiro que tá na mesa é pra ser seu. Boa. Mas justo. Pode ser do cara. E você pegar 30% ali, ele vai fazer tudo. Gostei. Sacou? Curti. Galera, então, esse foi o bate-papo com o Rodrigo Vicenzi. Primeira edição. Pra caramba. Primeira edição, hein? Insight pra caramba. Então, deixa de ser bunda mole, compra um carro, faz um filho, dá um jeito, arruma um jeito de você precisar jogar o chapéu do outro lado do muro e correr pra buscar. Gostei do insight. Tamo junto. Isso aí, galera. Valeu. Obrigadão. Nós.